A polícia investiga o caso que chocou o país. 10 mortes misteriosas ligadas a rituais em Acari estão sob investigação. Uma mãe de santo da zona oeste do Rio perdeu o filho único para um grupo de extermínio. A investigação foi arquivada em 48 horas. Mas quando você pede justiça a Exu Caveira, o guardião dos cemitérios não arquiva nada. Em 6 meses, os 15 assassinos caíram, todos em circunstâncias que a polícia não conseguiu explicar. Tiroteios, acidentes, suicídios, doenças fulminantes. O grupo inteiro dizimado. A polícia chamou de coincidência. O povo da favela sabia a verdade. Foi trabalho de Exu Caveira, Dalva Santos, 53 anos, mãe de santo há 28 anos, e alorixá do terreiro Ilê Axé Exu Caveira em Acari, zona oeste do Rio de Janeiro. Mulher de presença forte, voz grave, olhar que atravessa, pele negra marcada pelo tempo e pelo sol, mãos grandes, calejadas de anos acendendo velas, riscando pemba, preparando oferendas. Filha de Exu e Yansan, santo de cabeça duplo, a força do mensageiro com a potência da Senhora dos Ventos e Tempestades, viúva há 15 anos, mãe de Rafael, 22 anos, filho único. O terreiro dela era pequeno, mas respeitado, casa simples na beira da favela, pintada de vermelho e preto, cores de Exu, quintal de terra batida onde ficava o assentamento principal. Não era terreiro de festa, de toque todo fim de semana, de gente indo buscar banho para arrumar namorado. Era terreiro de fundamento, de trabalho sério, de axé pesado. Dalva trabalhava principalmente com Exu Caveira, entidade rara. Poucos zeladores têm coragem de assentar. Exu Caveira é o guardião dos cemitérios, o cobrador de dívidas kármicas, a justiça dos mortos. Não é Exu para pedir coisa pequena, é Exu para quando a situação é de vida ou morte. E quando Exu Caveira cobra, ele cobra até o fim. O assentamento dele ficava no cemitério de Acari mesmo, numa cova antiga que Dalva tinha permissão especial para cuidar. Toda segunda-feira, ela ia lá, levava cachaça, charuto, farofa de dendê, acendia velas pretas, conversava com ele. E toda segunda-feira à noite no terreiro, Dalva incorporava. Exu Caveira descia nela com força, voz diferente, postura diferente, olhar diferente. Ria alto, bebia cachaça direto da garrafa, fumava charuto sem parar, dava consulta, cobrava dívidas espirituais, fazia justiça. A comunidade inteira sabia. Quem mexe com filho de mãe Dalva, Exu Caveira cobra. E quando Exu cobra, não tem apelação. Rafael era o orgulho da mãe. 22 anos, estudante de enfermagem, trabalhava na UPA da comunidade. Menino bom, educado, respeitador. Cresceu no terreiro, ajudava a mãe, conhecia os fundamentos, mas não tinha raspado o santo ainda. Queria terminar a faculdade primeiro. Sonhava em ser enfermeiro do SAMU, salvar vidas, fazer diferença. Não era envolvido com crime, não era de boca de fumo, não tinha rixa com ninguém. Era só um menino trabalhador que voltava para casa todo dia de madrugada depois do plantão na UPA, até 15 de janeiro de 2024, madrugada de segunda-feira. Rafael saindo do plantão às 3 da manhã, uniforme da UPA, crachá pendurado no pescoço, mochila nas costas. Caminhando pela viela escura, fone de ouvido, cansado de 12 horas atendendo gente. 2 quarteirões de casa. Quase chegando. Um carro preto sem placa parou na entrada da viela. 5 homens desceram, armados, fuzis, pistolas, coldres táticos, sem identificação, sem farda, mas todo mundo sabia quem eram. Grupo de extermínio, ex-PMs que viraram milicianos, matavam por encomenda, faziam segurança de boca, eliminavam quem atrapalhava. Rafael parou, tirou o fone, mãos levantadas. Calma, senhor, eu sou da UPA, trabalho aqui, moro aqui. O homem na frente, quarentão, tatuagem no braço, fuzil apontado, perguntou: "Você é irmão do Pezão?" Rafael negou com a cabeça. "Não, senhor, eu não conheço nenhum Pezão, olha meu crachá, eu sou enfermeiro." Tirou o crachá do pescoço, mostrou. Nome completo, foto, carimbo da prefeitura. Os 5 olharam, trocaram olhar entre si. E o líder deu de ombros. "Foda-se." E deu a ordem. 12 tiros. Rafael caiu de costas, mochila amortecendo a queda, sangue se espalhando no chão de cimento, crachá ainda na mão. Os 5 entraram no carro e sumiram. Deixaram o corpo ali, como recado,
como sempre faziam. 6 da manhã, vizinha encontrou o corpo. Gritou. Comunidade inteira acordou. Alguém correu até a casa de Dalva. Dona Dalva, a senhora precisa vir. É o Rafael. Foi na viela. Os homens matou. Dalva saiu correndo de chinelo, ainda de camisola. Chegou na viela. Viu o filho, deitado de costas. 12 buracos no peito. Crachá da UPA na mão. Sangue seco no chão. Olhos abertos, olhando o céu. Dalva ajoelhou ao lado. Não chorou. Não gritou. Não desmoronou. Ficou em silêncio absoluto, segurando a mão fria do filho, olhando aqueles olhos vazios. E então começou a tremer, corpo sacudindo, olhos revirando, incorporação violenta, sem avisar, sem preparar. Exu Caveira desceu ali mesmo, na rua, na frente de todo mundo. A voz que saiu da boca de Dalva não era dela. Era grossa, rouca, arrastada. Exu Caveira falando através dela. 6 luas cheias, 15 vidas. A cada lua, sangue será cobrado. Alguns cairão juntos, outros sozinhos. Mas até a 6ª lua, todos estarão mortos. O povo ao redor se afastou. Ninguém filmou. Ninguém fotografou. Só assistiram em silêncio enquanto Exu prometia vingança. E então Dalva desincorporou. Caiu para frente, pegou o filho no colo, levantou com força que não parecia ter, carregou ele de volta para casa. Enterraram Rafael 2 dias depois. Caixão fechado, velório cheio. Dalva sentada na frente do caixão em silêncio, sem chorar. A polícia veio. Boletim de ocorrência. Homicídio por engano. Vítima confundida com outra pessoa. Testemunhas descreveram os 5 homens. Descreveram o carro. Descreveram o líder. A investigação identificou. Grupo de extermínio conhecido. 15 homens no total. Ex-PMs, milicianos, seguranças de boca. Operando na Zona Oeste há 5 anos. Responsáveis por mais de 80 execuções. A delegacia sabia. A polícia sabia. Todo mundo sabia. Mas em 48 horas o caso foi arquivado. Sem provas suficientes. Sem testemunhas dispostas a depor. Sem câmeras na viela. Sem nada. Os 15 continuaram livres. Continuaram matando. Continuaram operando. 7 dias depois da morte de Rafael, Dalva fechou o terreiro. Mandou todo mundo embora. Filhos de santo, consulentes, visitantes. Trancou o portão. Passou 3 dias sozinha lá dentro. Sem comer. Sem dormir. Apenas banhos. Banhos de descarrego com ervas de Exu. Guiné, pimenteira, folha de mamona, aroeira. Banhos gelados de madrugada, despejando a água do pescoço para baixo, mandando embora tristeza, dor, fraqueza. Preparando o corpo e o espírito para o trabalho maior que ia fazer. No 7º dia, 22 de janeiro, meia-noite de lua nova, Dalva saiu do terreiro. Levava 4 sacolas pesadas. Caminhou sozinha até o cemitério de Acari. 3 quilômetros a pé no escuro, sacolas nos ombros. Ninguém mexeu com ela. Ninguém falou com ela. Quem viu se afastou. Sabiam o que ela ia fazer. Chegou no cemitério. Portão trancado. Pulou o muro. Tinha 63 anos, mas subiu como menina. Do outro lado, a cidade dos mortos. Silêncio. Apenas vento. Apenas sombras de cruzes e anjos de pedra. Foi direto pro assentamento de Exu Caveira. Cova antiga, sem nome, sem data. Apenas uma cruz de ferro enferrujada. Ali era o ponto de força. Ali Exu morava. Dalva abriu as sacolas. Começou a montar a oferenda maior que já tinha feito na vida. 15 velas pretas. Uma para cada assassino. Colocou em círculo ao redor da cova. 15 garrafas de cachaça. Pinga de engenho, boa, forte. A que Exu gosta. 15 charutos cubanos. Caros importados, os melhores. Farofa de dendê temperada com pimenta, pimenta da costa, pimenta malagueta. Comida de Exu. Um galo preto, vivo, preso pelas patas. Ia ser sacrificado na hora. Moedas antigas, cobre, prata. Ouro quando Exu é de fundamento. E então tirou da sacola os nomes. 15 pedaços de pergaminho amarelado. Em cada um, escrito com sangue dela mesma. Sangue tirado do dedo furado com agulha. O nome completo de um assassino. Marcelo Silva. José Costa. Carlos Mendes, Anderson Ferreira, Ricardo Alves, Paulo Dias. Fernando Santos, João Silva, Gabriel Costa. Lucas Pereira, Rodrigo Martins. Tiago Rocha, Bruno Oliveira, Renato Lima, Wagner Silva. 15 nomes, 15 vidas. Dalva tinha conseguido com contato na polícia. Gente que também odiava o grupo de extermínio.
Gente que queria ver eles caírem, mas não podia fazer nada oficialmente. Passou os nomes. Passou as fotos. Dalva colocou tudo ali. Acendeu as 15 velas, uma por uma, nomeando cada assassino ao acender. Marcelo Silva, tua hora chegou. José Costa, tua hora chegou. Foi nomeando os 15. As chamas das velas pretas dançavam com o vento. Pegou a pemba preta. Começou a riscar no chão. Ponto de Exu Caveira. Cruz com caveiras nos 4 cantos. Tridente no centro. Círculo ao redor. Riscou com precisão. Mão firme. Traços perfeitos. 28 anos de santo. Conhecia cada risco, cada símbolo, cada fundamento. Abriu as 15 garrafas. Derramou cachaça sobre o ponto. A terra bebeu. Acendeu os 15 charutos. Deixou a fumaça subir. Espalhou a farofa. Pegou o galo preto. Segurou com firmeza. Cantou. Exu Caveira Mojubá. Exu Caveira Alupá. Exu Caveira Oquearô. Cantou por 1 hora, 2 horas, 3 horas, a voz ecoando pelo cemitério vazio. E então, às 3:30 da manhã, incorporou. Exu Caveira desceu. O corpo de Dalva ficou rígido. Postura mudou. Olhos abertos, mas não era ela olhando. Era ele. Exu pegou o galo. Num movimento rápido, torceu o pescoço. O sangue jorrou sobre o ponto riscado. Sobre os nomes. Sobre as fotos. Exu ria. Risada rouca, grave e assustadora. Falou sozinho, voz alta, clara. 6 luas cheias. 15 vidas. A cada lua, sangue será cobrado. Começou. A dívida está aberta. E Exu Caveira não perdoa a dívida de sangue. 1 por 1, 2 por 2, não importa. Mas até a 6ª lua todos estarão aqui comigo, guardados, presos, pagando. Exu cavou um buraco ao lado da cova antiga. Enterrou tudo. Oferenda, nomes, fotos, sangue do galo. Cobriu com terra. Bateu 3 vezes no chão. Tá feito. Laroye Exu. E desincorporou. Dalva caiu de joelhos, exausta. Ficou ali, respirando fundo, suor escorrendo mesmo no frio da madrugada. Quando conseguiu levantar, o sol estava começando a nascer. Saiu do cemitério. Voltou pro terreiro. Tomou banho. Dormiu 16 horas seguidas. Acordou no dia seguinte sabendo. Exu tinha aceito. O trabalho estava feito. Agora era só esperar. 30 de janeiro, 15 dias depois da oferenda. Marcelo Silva, o Marreta, 43 anos, ex-PM, líder do grupo de extermínio, estava em churrasco na laje da casa de um comparsa. Cerveja, música alta, carne na churrasqueira. 8 da noite. Discussão começou por causa besta. Quem ia pegar a próxima encomenda, quem ia ganhar mais dinheiro. Discussão virou briga. Briga virou troca de ofensas. Marreta e outro do grupo, cara a cara, peito estufado, dedo na cara. E, de repente, os dois sacaram arma, ao mesmo tempo. Como se tivesse sido combinado. Trocaram tiros, 3 disparos cada. Marreta levou 3 balas. Peito, pescoço, cabeça. Caiu de costas. Morto antes de bater no chão. Sangue espalhando pela laje. O outro foi preso. Testemunhas chamaram polícia. Homicídio entre milicianos, caso resolvido. Dalva estava no terreiro quando soube. Filha de santo chegou correndo. Dona Dalva, o Marreta, morreu. Mataram ele no churrasco. Dalva acenou. Acendeu uma vela preta. Deixou queimar do lado do assentamento de Exu. Um caiu. Faltam 14. 10 de fevereiro. José Costa, o Zezinho, 38 anos. Segurança de boate, parte do grupo. Saiu do trabalho de madrugada. 3 horas, montou na moto. Ia para casa. Estrada conhecida, fazia todo dia. Curva simples. Não tinha chovido. Asfalto seco. Ele sóbrio, pneus novos, moto revisada. Entrou na curva a 80 km por hora. Perdeu o controle. Moto derrapou sozinha. Zezinho foi jogado. Bateu no poste de concreto. A cabeça explodiu no impacto. Capacete voou antes. Falha na trava. Morte instantânea. Perícia chegou, analisou, não tinha explicação. Pneus ok, freios ok, asfalto ok. Uma testemunha, morador próximo, disse aos policiais. Eu vi, doutor. Parecia que algo puxou a moto. Tipo uma mão invisível. Mas não tinha nada lá. Polícia registrou como acidente de trânsito. Dalva acendeu a segunda vela preta. 2 caíram. Faltam 13. 25 de fevereiro. Carlos Mendes, o Carlinhos, 35 anos, ex-PM, conhecido pela brutalidade. Estava em casa assistindo o jogo. Sozinho. Cerveja na mão.
De repente, sentiu dor no peito. Forte, aguda, cortante. Levantou. Tentou gritar, não saiu som, caiu de joelhos. A dor aumentou. Coração acelerado, depois lento. Depois acelerado de novo. Arritmia violenta. Tentou rastejar até o celular. Não conseguiu. Caiu de bruços. Olhos arregalados. Expressão de terror absoluto. Morreu em 5 minutos. Esposa chegou meia hora depois. Encontrou o corpo. Rosto congelado em pânico. Chamou SAMU. Já estava morto. Legista fez exame. Infarto fulminante. Mas Carlinhos tinha 35 anos. Era atlético. Fazia academia. Não fumava. Não bebia muito. Exames de rotina todos normais. Médicos não conseguiram explicar. Infarto atípico, sem fator de risco aparente. Dalva acendeu a terceira vela preta. 3 caíram em 6 semanas. Faltam 12. Os 12 restantes se reuniram. Perceberam o padrão. 3 mortos, todos do grupo, em menos de 2 meses. Isso não é coincidência, é macumba, é trabalho. É a mãe Dalva, a puta da mãe de santo. Ela tá matando a gente. Um deles, mais velho, 50 anos, disse: a gente precisa fazer proteção. Trabalho forte, senão vamos todos cair. E você, se 15 homens tivessem assassinado seu filho inocente por engano, se a polícia tivesse arquivado o caso em 2 dias, e você conhecesse Exu Caveira, guardião dos cemitérios, cobrador de dívidas espirituais, você teria feito diferente? Comenta, faria ou não faria? Porque mãe Dalva tinha 15 nomes enterrados no cemitério. 3 já tinham caído. E Exu Caveira prometeu que até a 6ª lua cheia todos estariam mortos. E quando Exu Caveira promete, ele cumpre. Os 12 restantes contrataram proteção. Pai de santo em Duque de Caxias, conhecido por trabalhos fortes, por fechar corpo, por blindar gente. Pagaram R$50 mil. Trabalho completo. Banhos de descarrego, guias consagradas. Firmeza de Exu tranca-rua para barrar qualquer demanda. Cada um recebeu guia vermelha e preta, consagrada durante 7 dias, banhada em sangue de bode, defumada em mirra e benjoim. O pai de santo garantiu. Com isso no pescoço, macumba nenhuma pega. Tá protegido. Pode andar tranquilo. Os 12 saíram de lá aliviados. Achavam que estavam seguros. Não estavam. A rede de terreiros funciona como rede de favela. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe de todo mundo. O pai de santo de Caxias tinha amigo em Acari, e esse amigo conhecia Dalva. 2 dias depois do trabalho de proteção, ele apareceu no terreiro dela. Dona Dalva, os homens fizeram proteção. Trabalho grande, guia consagrada, firmeza, tudo. Mas se a senhora quiser, eu ensino a quebrar. Dalva agradeceu. Não precisa ensinar, irmão, eu sei o que fazer. Quando a dívida é de sangue inocente, proteção nenhuma segura contra Exu Caveira. Dalva fez ebó de quebra. Pegou terra de cemitério, terra de encruzilhada, terra de delegacia. Misturou com pólvora, pimenta, alho socado, vinagre. Escreveu os 12 nomes em papel pardo com tinta preta. Enrolou com barbante preto, deu 7 nós. Enterrou na porta do cemitério, na entrada, onde todo mundo pisa. Fez oferenda a Exu tranca-rua. O que tranca, destranca. O que protege, desprotege. Pediu para ele abrir os caminhos que o outro pai de santo tinha fechado. Deixou cachaça, farofa, charuto, 7 moedas. Voltou para casa. 3 dias depois, as guias que os 12 usavam começaram a quebrar. Sozinhas. Fio arrebentando sem motivo. Contas caindo no chão. A proteção tinha sido anulada. 5 de março. Anderson Ferreira, o Dede, 41 anos, parte do grupo. Comprou marmita num restaurante que sempre comprava. Dono conhecido, comida sempre boa. Levou para casa. Comeu sozinho assistindo televisão. Frango, arroz, feijão, salada, tudo com aparência normal. Cheiro normal. Sabor normal. 3 horas depois começou a passar mal. Dor de barriga, suor frio, vômito. Achou que era intoxicação alimentar comum. Tomou remédio. Não melhorou. Piorou. A dor aumentou. O vômito ficou com sangue. Febre subiu para 40 graus. Esposa chamou ambulância. Levaram para o hospital. Os médicos tentaram de tudo. Antibióticos de amplo espectro, hidratação venosa, exames, tomografia. Não conseguiram identificar a bactéria. Era algo que nunca tinham visto. Infectava rápido, espalhava rápido, matava rápido. O corpo de Dede começou a apodrecer de dentro para fora. Fígado falhou. Rins pararam. Infecção generalizada. 3 dias de agonia.
Morreu na UTI sozinho, entubado, corpo inchado, pele amarela. Médicos registraram infecção por agente desconhecido, possível contaminação alimentar por bactéria não catalogada. Dalva tinha feito trabalho no cemitério, comida podre, carne estragada, terra de cemitério, ervas que apodrecem tudo que tocam. Enterrou perto da oferenda principal. Pediu a Exu para um deles morrer apodrecido. Exu escolheu Dede, 18 de março. Ricardo Alves, o Ricardão, 36 anos, braço direito de um dos líderes. Estava fugindo de operação policial. Correu por viela, pulou o muro, atravessou o terreno baldio. Chegou no canal. 1 metro de profundidade. Água suja, fedida, lenta. Ricardão pulou dentro. Ia atravessar nadando, sair do outro lado, desaparecer no morro. Entrou na água. Começou a nadar, de repente parou. Testemunha na janela viu tudo, ele estava nadando normal, aí parou. Ficou parado no meio da água. Aí afundou. Afundou reto. Desapareceu embaixo da água. Ficou lá embaixo. Eu gritei, outras pessoas viram, mas ele não voltou. Polícia chegou. Mergulharam. Acharam o corpo. 1 metro de profundidade. Qualquer pessoa fica em pé. Ricardão tinha 1,80 de altura. Bastava levantar. Mas ele não levantou. Afogou ali. Legista examinou. Água nos pulmões. Afogamento em água rasa. Sem explicação física. A testemunha insistiu. Parecia que algo segurava ele no fundo. Tipo mão. Mas não tinha ninguém na água. Só ele. Dalva tinha feito oferenda para Iemanjá e Oxum no rio. Pediu às donas das águas que levassem um deles. As águas levaram Ricardão. 28 de março. Paulo Dias, o Paulinho, 32 anos. Atirador do grupo. Estava em casa sozinho. 2 da tarde. Televisão ligada, cerveja na mesa, tudo normal. Foi até o quarto. Pegou a pistola que guardava embaixo do colchão. Sentou na cama. Colocou o cano na boca. E atirou. A esposa chegou meia hora depois. Encontrou o corpo caído de lado na cama, sangue na parede, metade da cabeça destruída. Gritou. Vizinhos chamaram polícia. Investigação começou. Paulinho não tinha histórico de depressão. Não estava devendo dinheiro. Não tinha ameaça pendente. Tinha acabado de almoçar. Tinha marcado churrasco para o fim de semana, mas deixou o bilhete. Letra tremida, mal escrita. Ele vem me buscar toda noite. O homem da caveira. Não aguento mais. Melhor eu mesmo fazer. A família disse que nos últimos 5 dias Paulinho não dormia. Dizia que via vulto no quarto. Homem alto, magro, rosto de caveira, olhos brilhando no escuro. Chegava de madrugada, ficava parado no canto, olhando. Paulinho acordava gritando. Acendia a luz, não tinha ninguém. Apagava a luz, vulto voltava. 5 noites seguidas. No 6º dia se matou. Polícia registrou. Suicídio por transtorno psicológico agudo. Exu Caveira tinha visitado Paulinho pessoalmente. Toda noite. Apenas observando. Apenas esperando. Até Paulinho não aguentar mais e fazer o trabalho sozinho. 6 mortos. 9 vivos. Os 9 se reuniram de novo. Pânico visível. A proteção não funcionou. As guias quebraram. 3 caíram em março. 1 por semana. Se continuar nesse ritmo, todos estarão mortos até junho. Exatamente o que a macumbeira falou. 6 luas. Um deles sugeriu. A gente mata ela. Vai lá, invade o terreiro, acaba com ela. Outro balançou a cabeça. Cê é louco? Matar mãe de santo dá azar dobrado. E se ela já deixou o trabalho pronto? Se ela morrer, o trabalho continua. A gente se ferra do mesmo jeito. Decidiram fugir. Sair do rio. Cada um para um lugar diferente. Distância, esconderijo. Mas Exu Caveira não respeita a geografia. 10 de abril. Fernando Santos, Unando, 39 anos, fugiu para o interior de Minas Gerais. Casa de parente em cidade pequena. Ficou trancado lá dentro. Não saía. Não falava com ninguém. Apenas esperava. 7º dia lá, saiu para comprar cigarro. Posto de gasolina na estrada. 10 da manhã, sol quente e trânsito leve. Comprou o cigarro, voltou para o carro, ligou o motor. Acelerou. Entrou na estrada. Caminhão vinha no sentido contrário. Carga de madeira. Motorista experiente, 50 anos de estrada. De repente o volante girou sozinho. Motorista gritou, tentou segurar, não conseguiu. O caminhão invadiu a pista contrária. Pegou o carro de Nando de frente. 40 toneladas contra 1 tonelada. O carro foi esmagado. Nando morreu no impacto.
Corpo prensado entre ferragens, irreconhecível. Motorista do caminhão saiu andando apenas arranhões. Chorava. Eu não fiz nada, doutor. O volante girou sozinho. Eu segurei com força, mas algo mais forte virou. Não foi eu. Juro que não foi eu. Perícia examinou o caminhão. Direção hidráulica perfeita. Pneus ok. Freios ok. Nenhuma falha mecânica. Acidente sem explicação técnica. 14 de abril. João Silva, o Joãozinho, 28 anos mais novo do grupo. Ficou no Rio. Não acreditava em macumba. Achava tudo coincidência. Tava em casa, deitado no sofá, 2 da tarde, cerveja, futebol na TV. Tiroteio começou na rua. Boca de fumo sendo invadida por facção rival. Tiros para todo lado. Joãozinho se jogou no chão. Ficou deitado, longe da janela. O tiroteio durou 5 minutos. 40 tiros disparados. 39 erraram tudo. Um entrou pela janela. Única bala que entrou na casa. Atravessou a sala. Acertou Joãozinho no coração. Perfuração perfeita. Morte em 2 minutos. Polícia chegou. Perícia reconstituiu. Aquela bala tinha sido disparada de 40 metros de distância. Atravessou uma janela pequena, num ângulo improvável, e acertou o único alvo dentro da casa. Estatisticamente impossível, mas aconteceu. 7 mortos em 3 meses, 8 vivos. A Corregedoria da Polícia Militar percebeu o padrão. Reunião na delegacia. 8 mortos. Todos do mesmo grupo de extermínio, em 3 meses. Tiroteio, acidente, infarto, afogamento, suicídio, envenenamento. Delegado pôs todos os relatórios na mesa. Isso não é normal. Estatisticamente impossível. Alguém está matando eles. Investigador mais velho, perto de aposentar, falou: "Tem macumba nisso, chefe. Eu sei que parece loucura, mas tem. Eles mataram o filho da mãe Dalva. Ela é poderosa. Trabalha com Exu Caveira. Todo mundo na Zona Oeste sabe." O delegado suspirou. "A gente não pode investigar macumba. Não tem como provar. Não tem evidência material. Cada morte tem explicação. Acidente, doença, crime. Tecnicamente, não tem conexão. Oficialmente, são coincidências." O investigador insistiu: "Chefe, coincidência não mata 8 pessoas em 3 meses. Isso é trabalho espiritual." Mas não tinha o que fazer. Sem provas, sem testemunhas, sem nada. 5 de maio. Gabriel Costa, o Biel, 28 anos, fugiu para São Paulo. Interior. Cidade de 30 mil habitantes. Alugou casa simples, pagou 3 meses adiantado, ficou quieto. Primeiro dia lá foi ao mercado. Comprou comida para a semana. Voltou para casa. Subiu a escada, sentiu dor no peito. Fraca primeiro, depois forte, depois insuportável. Largou as sacolas, mão no peito, suor frio, tontura. Caiu sentado no degrau, tentou respirar. Não conseguiu. O coração disparou, depois parou. Depois voltou arrítmico. Vizinho viu pela janela. Chamou SAMU. Chegaram em 10 minutos. Biel já estava morto. 28 anos. Atlético. Tatuagens no corpo todo. Olhos abertos, expressão de surpresa. Legista fez exame. Infarto fulminante. Sem histórico cardíaco, sem fator de risco. Coração jovem, saudável. Parou sem razão aparente. 12 de maio. Lucas Pereira, o Lucão, 33 anos, ficou escondido em sítio no interior do Rio. Sozinho, sem contato, apenas esperando. Acordou com coceira na perna. Olhou. Ferida pequena, parecia picada de inseto. Passou pomada. No dia seguinte, a ferida tinha dobrado de tamanho. Vermelha, inchada, quente. Passou mais pomada. Terceiro dia, a ferida estava necrosada. Preta, fedendo. Pus saindo. Foi ao hospital da cidade. Médico olhou assustado. Necrose avançada. Precisa internar urgente. Lucas foi internado. Antibióticos intravenosos. Mas a infecção já tinha espalhado. A perna apodreceu. A necrose subiu. Coxa, quadril, abdômen. O corpo literalmente apodrecendo, enquanto ele ainda estava vivo. Médicos tentaram amputar. Tarde demais. A infecção tinha chegado nos órgãos. Lucas morreu no 5º dia. Corpo coberto de feridas negras, cheiro insuportável, pele soltando. Médicos não conseguiram identificar a bactéria. Necrose fulminante por agente desconhecido. 20 de maio. Rodrigo Martins, o Digão, 37 anos, miliciano veterano. Acordou cedo. Foi tomar banho. Chuveiro elétrico.
Instalação feita por eletricista profissional 6 meses antes. Tudo dentro das normas. Ligou o chuveiro. Água começou a cair. Quente. Normal. Digão entrou. Fechou os olhos. Relaxou. De repente, choque elétrico, violento. Corpo inteiro travou. Músculos contraíram. Não conseguiu soltar o registro. A mão grudou. O choque continuou. 30 segundos, 1 minuto. Digão convulsionando embaixo da água. Coração parou. Caiu no box. Esposa ouviu o tombo. Correu para o banheiro. Viu o marido caído, água caindo em cima, corpo fumegando. Desligou o disjuntor. Chamou a ambulância. Tarde demais. Eletricista veio verificar. Instalação perfeita. Aterramento, ok. Fios encapados. Chuveiro novo. Não deveria ter dado choque, mas deu. E matou. 28 de maio. Tiago Rocha, o Tiaguinho, 34 anos. Um dos que seguraram Rafael enquanto atiravam. Estava desesperado. 10 mortos. Apenas 5 vivos. Ele era um deles. Procurou proteção evangélica. Igreja pentecostal. Pastor fez sessão de libertação. Oração, jejum, unção, expulsão de demônios. O diabo não vai te pegar, irmão. Jesus te protege. Tiaguinho saiu de lá aliviado. Foi para casa, deitou, dormiu. 3 da manhã acordou gritando. Corpo convulsionando. Esposa acendeu a luz. Tiaguinho estava tendo convulsões violentas. Espuma na boca. Olhos revirando. Gritava entre as convulsões. Ele tá aqui. O homem da caveira. Tá na porta. Tá vindo. Esposa não via nada. Chamou a ambulância. Tiaguinho vomitou sangue, muito sangue. O corpo tremia sem parar. Paramédicos chegaram. Tentaram estabilizar. Não conseguiram. As convulsões eram cada vez mais fortes. Tiaguinho morreu ali mesmo, na cama, gritando que via o homem da caveira vindo buscar. Legista registrou convulsões de origem neurológica desconhecida com hemorragia interna. 11 mortos, 4 vivos. Maio terminando, junho chegando. A 6ª lua cheia. Os 4 restantes eram os principais. Wagner Silva, o Vagnão, 45 anos, comandante do grupo, quem deu a ordem para matar Rafael. Renato Lima, o Renatinho, 29 anos, o atirador, quem deu o primeiro tiro. Bruno Oliveira, o Bruninho, 32 anos, o segundo atirador. E Márcio Souza, o Marcinho, 36 anos, quem segurou Rafael pelas costas enquanto atiravam. Os 4 principais, os mais culpados. Exu Caveira tinha guardado eles para o final. Os 4 se trancaram juntos. Casa abandonada em área rural, longe de tudo, cercada por mato. Armados até os dentes. Não dormiam, não relaxavam, apenas esperavam. Sabiam que junho era o prazo final, a 6ª lua, e sabiam que não iam escapar. 11 já tinham caído. Eles seriam os próximos. Era só questão de tempo. E Exu Caveira tinha todo o tempo do mundo. 4 homens, trancados numa casa abandonada no meio do nada, armados, paranoicos, esperando a morte chegar. Wagner Silva, o comandante. Renato Lima, o atirador. Bruno Oliveira, o segundo atirador. Márcio Souza, quem segurou Rafael. Os 4 principais, os mais culpados. Junho tinha chegado. A 6ª lua cheia estava próxima. 11 já tinham caído. Restavam 4. E Exu Caveira não deixa dívida sem pagar. Os 4 fizeram última tentativa de proteção. Igreja evangélica não tinha funcionado com Tiaguinho. Pai de santo tinha falhado. Decidiram tentar bispo. Igreja Universal. Templo grande, televisão, milhões de fiéis. Bispo famoso. Expulsa demônio ao vivo. Cobra caro. Os 4 pagaram. 10 mil reais cada. Sessão especial de libertação. 3 horas de oração. Óleo ungido na testa. Sal grosso. Água benta. Rosa consagrada. O bispo gritava: todo demônio, toda entidade, todo encosto, sai em nome de Jesus. Amarrou, repreendeu, expulsou. Os 4 saíram de lá com a rosa na mão, óleo na testa, achando que estavam salvos. Dalva, no terreiro, riu sozinha quando soube. Bispo não manda em Exu. Cruz não assusta guardião de cemitério. Óleo não apaga vela preta. Rosa não desfaz oferenda de sangue. 8 de junho. Márcio Souza, o Marcinho, 36 anos, quem segurou Rafael pelas costas. Estava no esconderijo com os outros 3. Decidiu sair. Só por algumas horas. Precisava ver a mãe, doente, talvez morrendo. Queria se despedir. Saiu sozinho, de carro.
Dirigiu 3 horas até a casa dela, interior do estado. Ficou 2 horas lá. Mãe acamada não reconheceu ele. Alzheimer avançado. Márcio chorou. Disse que amava. Saiu. Voltou para o carro. Pegou a estrada de volta. 7 da noite, escurecendo. Estrada vazia. De repente, criança atravessando. Do nada, Márcio desviou. O carro saiu da pista. Bateu na árvore. Capotou 3 vezes. Parou de rodas para o ar. Márcio preso pelo cinto, cabeça para baixo. Tontura. Sangue escorrendo do corte na testa. Tentou soltar o cinto. Não conseguiu. A trava tinha emperrado. Ouviu barulho. Cheiro de gasolina, vazamento. O tanque tinha rachado. Gasolina escorrendo. E então, faísca. Fogo. Começou pequeno, depois grande, depois imenso. O carro pegou fogo com Márcio dentro. Ele gritou. Puxou o cinto. Não saia. Chutou a porta. Não abriu. Amassada no capotamento, presa, o fogo chegou no banco. Começou a queimar as pernas dele. A dor era insuportável. Márcio urrava. Socava o vidro. Não quebrava. O fogo subiu. Queimou o corpo inteiro. Márcio morreu queimado vivo, preso dentro do próprio carro, na beira da estrada vazia. Bombeiros chegaram meia hora depois. Só restava a carcaça e corpo carbonizado irreconhecível. A criança que atravessou a pista, ninguém encontrou. Ninguém viu. Apenas Márcio. 18 de junho. Bruno Oliveira, o Bruninho. 32 anos, segundo atirador. Decidiu fugir mais longe. Bahia. Salvador. Cidade grande. Multidão. Anonimato. Comprou passagem de ônibus. Saiu às 11 da noite. Viagem de 20 horas. Ônibus cheio. 42 passageiros. Bruninho sentou no fundo. Capuz na cabeça, fone no ouvido. Tentando dormir. Não conseguia. Apenas pensava nos 11 mortos. Via os rostos. Ouvia as vozes. 5 da manhã, estrada escura, motorista dirigindo às 6 horas, cansado. Sono pesado. Piscou. Os olhos fecharam. 2 segundos. O ônibus saiu da pista. Motorista acordou. Tentou voltar. Tarde demais. Ônibus capotou. Rolou pela ribanceira, bateu em árvores, vidros explodindo, gente gritando. Parou de lado no fundo do barranco. Silêncio. Depois gemidos. Feridos se mexendo. Resgate chegou. Bombeiros desceram. Começaram a tirar as vítimas. 41 feridos. Alguns graves, alguns leves. E uma vítima fatal. Bruno Oliveira, único morto. Pescoço quebrado no impacto. Morte instantânea. 42 no ônibus. 41 sobreviveram. Um morreu. O único que Exu queria. 3 mortos em junho. Faltava um. O principal, Wagner Silva. O Vagnão. 45 anos. Ex-sargento da PM. Comandante do grupo de extermínio. Quem deu a ordem? Quem mandou matar Rafael? Quem disse, foda-se se ele é da UPA, mata. Wagner sabia que era o próximo, o último. Renato, o atirador principal, já tinha morrido 3 dias antes. 25 de junho. Renato Lima, o Renatinho, 29 anos. O atirador. Quem deu o primeiro tiro em Rafael. Estava trancado em casa blindada. Paredes reforçadas. Portas de aço. Câmeras em todo lugar. Seguranças armados na rua. Trancas elétricas. Sistema de alarme. Achava que estava seguro. Deitou para dormir. 2 da manhã. Câmeras gravando. Ninguém entrou, ninguém saiu. As câmeras mostram isso. Renato deitado na cama, sozinho, cobertor até o pescoço. 3 da manhã começou a se mexer. Agitado. Pesadelo. 4 da manhã acordou. Sentou na cama, olhando para a parede. Câmera mostra ele sentado, imóvel, apenas olhando. Depois ele se levanta. Devagar, cambaleando. Vai até a parede, encosta a testa, fica assim, 5 minutos, 10 minutos. E então começa a arranhar o próprio pescoço. Com as unhas, arranhando, cavando, como se tentasse tirar algo. Mas não tinha nada, só pele. Sangue começou a sair. Ele arranhava mais fundo, mais forte. As unhas rasgando a carne. Chegou nas veias do pescoço, rompeu. Sangue jorrou. Renato caiu de joelhos, mãos no pescoço, tentando segurar o sangue. Não conseguia, caiu de lado. O sangue se espalhou pelo chão, morreu ali, sozinho. Segurança encontrou o corpo às 6 da manhã. Câmeras revisadas. Ninguém entrou no quarto. Ele fez sozinho. Arranhou o próprio pescoço até romper a jugular. Legista registrou. Automutilação letal por surto psicótico agudo. As marcas no pescoço não eram só de unhas dele.
Havia outras marcas, mais fundas, como dedos. Mas dedos finos demais, longos demais, não humanos. 28 de junho, sexta lua cheia. Última noite do prazo. Wagner Silva, sozinho. Escondido em sítio no interior. Mato fechado ao redor. Sem vizinhos num raio de 5 quilômetros. Trancado por dentro. Armas carregadas. Luzes acesas em todos os cômodos. Não ia dormir, ia ficar acordado. Passar a noite. Sobreviver até o amanhecer. Talvez o prazo expirasse. Talvez a macumba perdesse força. Talvez ele fosse o único a escapar. 10 da noite. Silêncio absoluto. Apenas grilos. Apenas vento. Wagner sentado na sala, fuzil no colo, olhando a porta. Apenas esperando. Dalva estava no cemitério. Oferenda final. A maior. 15 velas pretas acesas de novo. Uma para cada nome. 14 já apagadas nos últimos 5 meses. Uma ainda acesa. Wagner Silva. A última. Dalva sentada na frente do assentamento de Exu Caveira, cantando baixinho, chamando, convocando. A última cobrança. A última vida. Incorporou. Exu Caveira desceu, levantou, olhou para o céu. A lua cheia brilhava acima do cemitério. Sexta lua, como prometido. Exu riu, risada rouca, grave, e começou a caminhar. Saiu do cemitério, andando pela rua vazia. Ninguém via, ninguém sentia, apenas sombra, apenas vento. Exu Caveira indo buscar o último devedor. Wagner viu a primeira fumaça às 11 da noite, entrando por baixo da porta. Fina, preta, cheirando a enxofre e cemitério. Levantou, arma em punho. O que é isso? De onde vem? Verificou a casa. Não tinha fogo, não tinha nada queimando, mas a fumaça continuava entrando, preenchendo a sala. Wagner começou a tossir, olhos ardendo. Abriu janela. A fumaça não saiu. Apenas entrou mais e então ouviu passos, lentos, pesados, arrastados, vindo do lado de fora. Wagner apontou a arma para a porta. Quem tá aí? Silêncio. Os passos pararam. Batida na porta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Wagner gritou. Eu tô armado. Eu atiro, vou atirar. A porta começou a tremer, as trancas chacoalhando, mas ninguém estava forçando. Apenas tremiam sozinhas. Wagner atirou. 3 tiros na porta de madeira. Os buracos se abriram. Fumaça preta jorrou pelos buracos. Entrou na casa como serpente. Wagner recuou. Encostou na parede. A fumaça formou vulto. Alto, magro, esquelético. Rosto de caveira. Olhos brilhando vermelho. Cartola preta na cabeça. Capa preta nos ombros. Exu Caveira. Wagner viu. Gritou. Atirou. Os tiros atravessaram a fumaça, não acertaram nada. Exu riu. Wagner correu para o quarto, trancou a porta, empurrou o guarda-roupa, bloqueou. Respiração acelerada, coração batendo, suor escorrendo. Olhou pela janela. Pensou em pular, fugir, mas quando olhou, viu, do outro lado do vidro, o rosto de Caveira, olhando para ele, sorrindo. Wagner caiu para trás, rastejou até o canto, apontou a arma para a janela. O vidro rachou. Sozinho. Linha tremida se espalhando. Depois explodiu. Cacos voando, fumaça entrando. Exu Caveira entrando. Passando pela janela como névoa. Materializando dentro do quarto. Wagner tentou atirar. A arma não disparou. Puxou o gatilho. Nada. Travada. Exu se aproximou. Wagner gritava. Eu sinto muito. Eu não sabia que era inocente. A gente errou. Por favor. Exu parou na frente dele, abaixou. Rosto de Caveira a centímetros do rosto de Wagner, e falou, voz cavernosa, profunda, 6 luas, 15 vidas. Chegou tua hora. A dívida acabou de ser cobrada. Exu tocou o peito de Wagner, com o dedo ósseo, frio. Wagner sentiu o coração parar, literalmente parar. Não bateu mais. A dor no peito era indescritível. Tentou gritar, não saiu som. Exu arrastou Wagner pelo chão, pelos braços, pelo quarto. Wagner tentava resistir, não tinha força. Exu jogou na parede. Wagner bateu e caiu. Exu pegou de novo, jogou de novo, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O corpo de Wagner sendo arremessado como boneco. Costelas quebrando, braços deslocando, sangue saindo da boca. E então Exu segurou o pescoço dele. Levantou. Wagner suspenso no ar, pés não tocando o chão. Mãos de Caveira apertando a garganta. Wagner sufocando. Olhos arregalados, tentando respirar, não conseguindo. 3 minutos. Exu apenas segurando.
observando, esperando. Os olhos de Wagner começaram a apagar. O corpo parou de se debater. Exu soltou. Wagner caiu no chão. Exu olhou para a parede. Tocou com o dedo. O dedo deixou rastro de sangue. Começou a escrever. Letras grandes, vermelhas, escorrendo. A conta foi paga. 15,15, e então desapareceu. Fumaça se desfez. Silêncio voltou. Apenas corpo de Wagner no chão, coberto de hematomas. Pescoço roxo. Expressão de terror absoluto congelada no rosto. O caseiro encontrou o corpo na manhã seguinte. Foi verificar porque Wagner não tinha atendido o telefone. Porta trancada por dentro. Janela quebrada. Entrou. Viu o corpo, viu a parede, gritou, correu, chamou polícia. Delegado chegou, peritos chegaram. Analisaram tudo. Corpo espancado. Hematomas por todo lado. Marcas de estrangulamento no pescoço. Mas as marcas eram estreitas demais. Dedos muito finos. Peritos mediram. Não compatível com mãos humanas adultas. Câmeras do sítio não mostravam nada. Apenas Wagner entrando sozinho. Ninguém mais chegando. Ninguém saindo. Porta trancada por dentro. Ele morreu sozinho. Mas o corpo indicava espancamento brutal. Por alguém muito forte. E a mensagem na parede. A conta foi paga 15,15, escrita com sangue de Wagner. Letra que não era dele. 15 mortos. 6 meses. De janeiro a junho de 2024. Marcelo Silva, José Costa, Carlos Mendes, Anderson Ferreira, Ricardo Alves, Paulo Dias, Fernando Santos, João Silva, Gabriel Costa, Lucas Pereira, Rodrigo Martins, Tiago Rocha, Márcio Souza, Bruno Oliveira, Renato Lima e Wagner Silva, todos mortos. Exatamente como Exu Caveira prometeu. 6 luas cheias, 15 vidas. A dívida de sangue inocente cobrada até a última gota. A investigação oficial não conseguiu provar nada contra Dalva. Cada morte tinha explicação técnica. Acidente, doença, suicídio, crime. Estatisticamente impossível ser coincidência. Mas tecnicamente não tinha conexão material. Nenhuma evidência física ligando Dalva a qualquer morte. Nenhuma testemunha, nenhuma prova. O delegado sabia. Chamou Dalva para depor. Ela foi. Advogado ao lado. O delegado colocou as 15 fotos na mesa. Dona Dalva, 15 homens. Todos ligados ao assassinato do seu filho. Todos mortos em 6 meses. A senhora não acha estranho? Dalva olhou as fotos, uma por uma. Calma. Olhou para o delegado. Exu Caveira cobra o que é dele, delegado. Justiça espiritual não falha. O senhor arquivou o caso do meu filho em 2 dias. Eu pedi justiça para quem não arquiva. E foi atendida. O delegado bateu na mesa. A senhora está confessando? Dalva sorriu. Eu não matei ninguém, delegado. Eu apenas acendi velas. Fiz oferendas. Orei. Isso não é crime. O advogado interveio. A menos que tenha provas materiais, essa conversa termina aqui. Não tinha provas. Dalva foi liberada. O caso foi arquivado. Oficialmente, série de coincidências trágicas sem conexão comprovada. A comunidade sabia a verdade. Favela inteira. Zona Oeste inteira. A história se espalhou. Mãe Dalva cobrou os 15. Exu Caveira fez justiça. Ninguém mexe com filho de mãe de santo. O respeito por ela multiplicou. Outros grupos de extermínio saíram da área. Ninguém queria ser o próximo. Violência policial em Acari caiu 70% no segundo semestre de 2024. Execuções sumárias praticamente zeraram. PMs tinham medo. Medo de Mãe Dalva. Medo de Exu Caveira. Medo de virar estatística da macumba. O terreiro dela ficou lotado. Fila na porta. Gente pedindo proteção. Gente pedindo justiça. Gente pedindo trabalho. Dalva atendia. Mas não fazia mais trabalho de morte. Nunca mais. Eu cobrei o que era meu, dizia. Exu fez o que tinha que fazer. Agora acabou. Não faço vingança para ninguém. Apenas proteção. Apenas cura. A dívida do meu filho foi paga. Não abro outra. Outros terreiros pelo Rio inteiro comentavam. Pais e mães de santo confirmavam. Foi trabalho de Exu Caveira, pesado, poderoso, certeiro. Mãe Dalva é das antigas. Sabe fundar, sabe cobrar. E quando Exu Caveira aceita a cobrança, ninguém escapa. A história virou lenda. Ensinamento, aviso. A mãe de santo que cobrou 15 vidas em 6 luas. O trabalho mais poderoso da década, contado em giras. Ensinado para filhos de santo novos.
Prova de que axé funciona, de que justiça espiritual é real. Dalva continua zeladora do Ilê Axé Exu Caveira. 2025. 54 anos agora. Cabelo mais branco, corpo mais cansado, mas olhar ainda firme, voz ainda forte. Todo fim de semana tem gira, toda segunda-feira incorpora Exu Caveira e toda segunda-feira depois da gira vai ao cemitério. Visita 2 covas, a de Rafael e o assentamento de Exu. Na cova de Rafael coloca flores, acende vela branca, conversa baixinho. Pode descansar, meu filho. Os 15 pagaram, todos. Justiça foi feita. Nenhum escapou. Sua mãe cuidou disso. No assentamento de Exu acende vela preta. Deixa cachaça, charuto, farofa. Agradece. Laroyê Exu Caveira. Obrigada por fazer justiça. Obrigada por cobrar. A dívida foi paga. O axé foi honrado. A violência na Zona Oeste nunca mais foi a mesma. Grupos de extermínio sumiram. PMs que ainda fazem operação tomam cuidado. Não matam inocente. Não executam à toa. Porque todo mundo sabe. Mãe Dalva tá viva. Exu Caveira tá ativo. E se você matar filho de santo, se você matar inocente, a conta vai chegar. Pode demorar. Mas chega. E quando Exu Caveira cobra, ele cobra com juros. Cobra até o último. E não tem apelação. No cemitério de Acari, toda segunda-feira à meia-noite, uma mulher acende 15 velas pretas. Uma para cada vida cobrada. Uma para cada dívida paga. E quando o vento sopra entre os túmulos, dá para ouvir. Risada baixa. Rouca. Grave. Exu Caveira lembrando. A justiça dos vivos pode falhar. Pode ser comprada, pode ser enganada, pode arquivar caso em 48 horas. Mas a justiça dos mortos não falha. Não se compra, não se engana e não arquiva nada. Quando a dívida é de sangue inocente, Exu Caveira cobra. E cobra até a última gota. E você, o que acha? Mãe Dalva é assassina que usou macumba para matar 15 homens em série? Ou é mãe que buscou a única justiça possível quando a polícia arquivou em 2 dias o assassinato do filho inocente? Escreve nos comentários, justiça ou assassinato. Deixa o like, se inscreve no Terreiro da Justiça, ativa o sininho. Toda semana uma história nova de quem pediu justiça ao axé e foi atendido. Que Exu te proteja e os orixás te cubram de bênçãos. Axé pra você. Te vejo no próximo.